Olá, boa tarde! Bem-vindos à live do Papo Glaucoma dessa sexta-feira. E hoje a gente vai retomar o tema da live da semana passada, porque semana passada o Instagram estava meio bugado no horário da live, quase ninguém conseguiu entrar, a live não salvou. Então acabou que era um tema bem importante e que pouquíssima gente conseguiu assistir. Então vamos de novo retomar o tema da semana passada. Oi, Nuno, bom te ver por aqui. Bem-vindos, Ataíldo, Matilde, Elisimar, Rodrigo. Vamos lá então, pessoal. Eu vou começar me apresentando. Quem está chegando novo por aqui, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e estou aqui com vocês no Instagram e no YouTube para ajudar vocês a controlarem o glaucoma e com isso enxergar pela vida toda. Quem é novo aqui e ainda não conhece o esquema da live, eu vou falar mais ou menos uns 10 minutinhos sobre o tema da nossa live. E aí depois eu vou abrir para as dúvidas de vocês. E aí quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aqui embaixo na caixinha dos comentários. Ou então nesse balãozinho com a interrogação aqui, que eu também acho as dúvidas de vocês por aí. A gente vai conversar hoje sobre a cirurgia de catarata e como que ela ajuda na redução da pressão ocular. Em quais casos que a cirurgia de catarata ajuda no controle do glaucoma? Essa é uma dúvida muito frequente de vocês. Muitas pessoas me mandam pergunta desse tipo, assim, doutora, se eu operar a catarata, será que a pressão abaixa? Depende principalmente de dois fatores. Depende do seu tipo de glaucoma e depende do estágio em que está esse glaucoma. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso para diferenciar e aí vocês vão conseguir mais ou menos identificar se vocês são pacientes que se beneficiariam da cirurgia de catarata para redução da pressão. Primeiro, eu falei do tipo de glaucoma. Os glaucomas que são de ângulo fechado, eles têm muito mais benefício com a cirurgia de catarata do que os glaucomas que são de ângulo aberto. Por que isso? O glaucoma, ele é basicamente um problema de circulação de líquido. A gente tem um líquido chamado humor aquoso que ele fica o tempo todo circulando dentro do olho. Dependendo se o glaucoma é de ângulo aberto ou de ângulo fechado, esse escoamento desse líquido, ele não vai ser normal. No glaucoma de ângulo fechado, o que faz esse escoamento ser ruim é falta de espaço dentro do olho. Então, geralmente são pessoas que têm olhos pequenos, pessoas com grau de hipermetropia, que traduz um olho pequeno. Esse líquido ele não drena bem e aí a pressão do olho sobe. Quando a gente opera a catarata, a gente extrai a nossa lente natural do olho, que é o cristalino, e a gente substitui ele por uma lente artificial que a gente implanta na cirurgia. Só que o cristalino, ele é gordinho e a lente da cirurgia, ela é fininha. Então, quando a gente opera a catarata, a gente abre muito espaço dentro do olho para que esse líquido volte a circular normalmente. Então, as pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado, a gente abre o ângulo com a cirurgia de catarata e a gente reduz bastante a pressão ocular. Quando eu falo bastante, tem alguns estudos que chegam a mostrar redução de 50% da pressão ocular só com a cirurgia de catarata. Só para vocês terem noção disso, é eu pegar um paciente que tem uma pressão de 30, eu operar só a catarata, não operar o glaucoma e essa pressão reduz para 15. Isso acontece nos casos de glaucoma de ângulo fechado. Agora tem um detalhe, eu falei que são duas coisas que influenciam. Eu disse que é o tipo de glaucoma e eu disse que é o estágio do glaucoma. Aí entra o estágio.
Para eu ter esse benefício dessa redução tão grande da pressão, eu preciso que seja um glaucoma de ângulo fechado inicial. Se essa pessoa já está com esse ângulo fechado há muitos anos, adiando a cirurgia e a doença avançando, aí esse benefício não vai ser tão grande assim. Muitas vezes, nos casos avançados, não basta operar só a catarata, e aí a gente precisa fazer uma cirurgia combinada de glaucoma e catarata juntos. Então, resumindo, para quem tem ângulo fechado, glaucoma de ângulo fechado melhora muito com a cirurgia de catarata, desde que seja inicial, a ponto de muitos pacientes nem precisarem usar mais colírio depois da cirurgia. Se for avançado, muito provavelmente vai ter a necessidade de um procedimento para o glaucoma em conjunto. E no ângulo aberto, como é que funciona? Afinal, o ângulo aberto é a forma mais comum de glaucoma e é a que a maioria de vocês tem. No glaucoma de ângulo aberto, o problema do olho não é falta de espaço. O problema do olho é os canais de drenagem de líquido que estão entupidos. Então, essa questão de abrir espaço dentro do olho, para quem já tem um glaucoma de ângulo aberto, não faz tanta diferença assim, porque não é espaço que estava faltando ali. A baixa pressão, até a baixa pressão sim, mas é uma redução pequena, geralmente abaixa em 1 ou 2 pontos a pressão, e ela não dura por muito tempo, então ela dura aí talvez 1 ano, tá? Então, para quem tem glaucoma de ângulo aberto, a redução de pressão ela é pouca e ela dura pouco tempo. Então, em geral, não vale a pena a gente operar a catarata no ângulo aberto só com esse objetivo de reduzir a pressão. Se tem outros objetivos, se a catarata está te atrapalhando para enxergar, beleza, opere. Mas se é só com o objetivo de reduzir a pressão, não faz sentido operar a catarata num glaucoma de ângulo aberto. Tem outros procedimentos que são muito mais eficazes nesse sentido. Agora, no ângulo fechado, não. No ângulo fechado, vale a pena operar só para baixar a pressão, mesmo que a catarata não esteja te atrapalhando. Bom, pessoal, agora que eu já expliquei um pouquinho para vocês, para quem vale a pena operar a catarata para controle do glaucoma, eu vou começar a responder as dúvidas de vocês. Quem chegou depois e perdeu o começo da live, não se preocupa que, como sempre, a gravação vai ficar lá no YouTube amanhã, a partir de 10 horas da manhã. Então, todo mundo que perdeu o começo dessa live ou que perdeu alguma live anterior, as lives não ficam gravadas aqui no Instagram, mas elas estão todas lá no YouTube para vocês acessarem. Então é só ir lá no YouTube do Papo Glaucoma. Bernadette, beijo, querida. Recebi sua mensagem essa semana. Vamos lá para as dúvidas de vocês. Josefai, não sei, desculpa. Ele pergunta aqui se precisa necessariamente ter catarata. Excelente pergunta. Para eu te explicar melhor e para todo mundo conseguir entender, eu preciso explicar para vocês um pouco melhor como que é a catarata, o que forma a catarata. A gente tem dentro do olho uma lente natural que se chama cristalino, que é uma lente que ela é transparente, que nem uma lente de óculos, só que ela fica dentro do olho. E o objetivo do cristalino é pegar tudo que tem de luz no ambiente, tudo que tem de imagem e jogar esse foco lá na nossa retina, para que as células da visão captem essa imagem, tá? Então é como se fosse um óculos, só que natural dentro dos nossos olhos. Essa é a função do cristalino. Acontece que o cristalino ele envelhece muito cedo e geralmente por volta de uns 50 anos de idade ele começa a deixar de ser transparente e ele começa a ficar opacificado. Isso é que é a catarata, é o cristalino ficando velho. Então todo mundo vai ter catarata um dia porque é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos.
Quando a pessoa tem catarata, a gente troca a lente velha por uma lente artificial nova. Agora, numa pessoa com glaucoma de ângulo fechado, não necessariamente eu preciso esperar o cristalino virar a catarata para operar. A gente pode operar mesmo quando o cristalino ainda é transparente, e isso é uma maneira de prevenir a cegueira pelo glaucoma, e é uma cirurgia que tem ótimo resultado nas pessoas com glaucoma de ângulo fechado, muito segura. Então, não precisa esperar ter catarata. As pessoas com glaucoma de ângulo fechado, a gente pode fazer a extração do cristalino mesmo antes que ele vire a catarata. Vamos lá para a próxima pergunta. Pessoal, eu não sei se de repente o balãozinho não tá perguntando, porque eu acho aqui pelo chat, mas demora um pouquinho. Se vocês mandarem nesse balãozinho com a interrogação aqui, me facilita. Às vezes ele funciona, às vezes não. Não chegou nada no balãozinho, então eu acho que ele não deve estar funcionando. Eu vou caçando aqui. A Rosane, ela tá contando aqui que a pressão dela chegou a 52 de repente, ou seja, parece um glaucoma de ângulo fechado, que é a forma em que a pressão sobe mais rapidamente, e ela precisou fazer a cirurgia em conjunto de glaucoma e catarata e continuar com colírio. Rosane, esse resultado com a cirurgia de catarata sozinha, ela depende muito do tempo que a pressão ficou alta, porque pra gente ter esse resultado bom que eu falei, de baixar em 50%, ficar sem colírio, para a gente ter esse melhor resultado possível, a gente tem que operar rápido. Então, operar no começo do glaucoma, de preferência antes que o paciente tenha a crise, esse pico da pressão, tá? Então, o ideal seria a gente detectar antes que esse pico de pressão acontecesse, nas formas crônicas do glaucoma de ângulo fechado, ou até como prevenção mesmo. Então, para ter o melhor resultado, o ideal seria ter feito antes da crise. A partir do momento que a pressão já disparou, e principalmente se ela ficou muito tempo alta, isso vai danificar o olho como um todo. Aquelas estruturas que antes eram saudáveis já não vão funcionar tão bem. E aí, só de tirar a catarata, a gente não tem um resultado tão bom assim se essa pressão já vem alta há muito tempo ou se já danificou muito o nervo. Aí, nesses casos, a gente opta pela cirurgia combinada de catarata e glaucoma no mesmo procedimento, e mesmo assim, não é sempre que a gente vai conseguir o resultado de ficar sem colírios. O pessoal tá falando aqui que o balãozinho parece que tá ruim mesmo. Até chegou algumas coisinhas aqui, mas nem todo mundo conseguiu. Quem não conseguiu, não tem problema. Vai mandando no chat e eu vou caçando aqui. Lembrando que hoje eu só vou responder as dúvidas sobre o tema da live. Quem tiver dúvida de outros assuntos, guarda para amanhã na caixinha de perguntas. A Regiane perguntou aqui se a catarata só se opera uma vez. Sim, por conta disso que eu expliquei, de que a gente tira a natural e substitui pela artificial, a lente, essa lente ela fica pela vida toda. Então a gente só opera a catarata uma vez na vida. Operou uma vez, está resolvido o problema, a catarata não volta nunca mais. O Márcio tá contando aqui que ele operou a catarata e no dia seguinte, depois da cirurgia, a pressão subiu muito, foi para 25, e depois da massagem baixou para 4. Vários comentários interessantes que eu posso fazer aí do seu comentário, Márcio. Primeiro, o Márcio contou que quando operou a catarata, no começo a pressão dele subiu. Isso é um risco que realmente existe. Quando a gente opera a catarata, a tendência é primeiro a pressão subir, fazer um pequeno pico, para depois ela descer. Esse pico da pressão, ele pode acontecer em qualquer pessoa que opera a catarata. Mesmo quem não tem glaucoma, quando opera a catarata,
tende, principalmente no primeiro dia depois da cirurgia, tende a ter um pico da pressão e aí depois ela reduz, tá? Então, esses benefícios de redução, eles são no longo prazo. Agora, esse pico do começo da cirurgia, a gente tem maneiras de prevenir e de controlar. Geralmente, a gente faz, na hora da cirurgia, a gente faz remédio na veia para baixar a pressão ocular. A gente pode usar também os comprimidos de Diamox no pós-operatório, principalmente na primeira semana, para evitar que esse pico da pressão aconteça. Então, essa redução com a cirurgia de catarata, ela não é imediata, ela vem aos poucos ao longo das semanas de pós-operatório. E no primeiro dia a gente tem que ter cuidado com esses picos de pressão, sim. Agora, Márcio, você falou que depois da cirurgia fez a massagem e aí a pressão baixou. Para quem não sabe o que é massagem, a massagem ela é uma compressão que o oftalmologista faz no olho para estimular a drenagem de líquido. É um apertãozinho que a gente faz assim no olho para estimular a drenagem de líquido. A massagem ela só funciona em quem é operado de glaucoma. Tendo feito só a catarata, a massagem não faz diferença. A massagem ela é para jatear líquido pela cirurgia de glaucoma. Então a gente faz a massagem em quem fez a TREC, em quem fez um implante de tubo. Então eu imagino que a sua cirurgia não deva ter sido só de catarata, se o teu oftalmo fez uma massagem. Ou então você já tinha uma cirurgia anterior de glaucoma, talvez seja isso. Porque a massagem a gente não usa no pós-operatório da catarata. A gente usa no pós-operatório do glaucoma. O Antônio fez uma pergunta bem interessante e que eu vou responder para vocês porque eu acho que vai ajudar muita gente e é um tema que agrega muito aqui na live. Ele perguntou aqui, Antônio D. Marcial, o que deve ser feito primeiro? A cirurgia de catarata ou a trabeculoplastia laser nas pessoas que têm o glaucoma de ângulo aberto? Antônio, sua pergunta é maravilhosa. Vamos lá. Para quem não sabe, trabeculoplastia é um tratamento a laser para redução da pressão ocular, também chamado de SLT, esse tratamento. É feito no consultório mesmo, não é cirúrgico. A trabeculoplastia é um procedimento de consultório e reduz bastante a pressão em quem tem glaucoma de ângulo aberto. Então, vocês lembram que no começo da live, quando eu estava explicando os benefícios da cirurgia de catarata, eu falei que em quem tem ângulo aberto, a cirurgia de catarata sozinha, a redução de pressão que ela dá é pequena e dura pouco tempo. Então, se o objetivo é controlar o glaucoma de ângulo aberto, a cirurgia de catarata sozinha, ela não vai dar conta. A gente precisa aliar algum outro procedimento a ela. E tem várias opções. A gente pode aliar uma cirurgia tradicional de glaucoma mais invasiva. A gente pode combinar a cirurgia de catarata também com uma cirurgia mais moderna e mais segura, como as cirurgias minimamente invasivas, o implante de stent. Ou então a gente pode fazer o que o Antônio perguntou, que é combinar a cirurgia de catarata com a trabeculoplastia laser. E aí a pergunta dele foi o que é melhor fazer antes ou depois. Aí depende muito de cada caso, Antônio. Se a pressão está muito alta e o objetivo é reduzir a pressão para que a cirurgia seja mais segura, então o ideal é fazer a trabeculoplastia antes. Agora, se a pressão já está bem controlada e essa trabeculoplastia ela é com o objetivo de te livrar um pouco dos colírios e dos efeitos colaterais, então ela tanto pode ser feita antes como depois da cirurgia. Então, para nós oftalmologistas, para a gente aplicar o laser, é mais fácil aplicar depois. A gente tem uma visualização melhor, mas tanto pode ser feito antes quanto depois, a gente vai se virar dos dois jeitos, tá? Muito boa essa pergunta, que era um tema que eu não tinha tocado ainda, Antônio. Vamos lá para a próxima dúvida. Deixa eu encontrar aqui uma dúvida sobre catarata, hein, gente? Dúvidas sobre os outros assuntos, guarda para a live sobre o tema, sugere tema, me manda no direct ou então na caixinha de perguntas de amanhã. A Rochelle perguntou aqui se a hipertensão ocular
tendo muita sensibilidade aos colírios, se pode fazer a catarata. Rochelle, tudo que eu falei aqui para o glaucoma de ângulo aberto, ele vale para a hipertensão ocular. Então, a redução é pequena, dura pouco tempo, mas tem a possibilidade, como é o caso do Antônio, que ele está planejando aí, de combinar um outro procedimento. Então, quem tem hipertensão ocular pode fazer a cirurgia de catarata mais uma trabeculoplastia laser, a cirurgia de catarata mais um implante de stent. A hipertensão ocular, para quem não sabe, hipertensão ocular são aquelas pessoas que têm a pressão ocular alta, mas não tem glaucoma. Essa pressão não está danificando o olho. A hipertensão ocular, ela tem os mesmos tratamentos que o glaucoma de ângulo aberto. Então, tudo que eu falei para o glaucoma de ângulo aberto aqui vale para a hipertensão intraocular também. Vamos para a próxima dúvida. Schmidt, um abraço para você também. Schmidt é presença garantida em todos os vídeos. Quando não é aqui no Instagram, é lá no YouTube. Obrigada pelo apoio. Deixa eu achar mais dúvidas sobre catarata aqui. Ainda temos mais 10 minutinhos de live, então vocês podem continuar mandando pergunta, tá, pessoal? A Tainá tá contando aqui que ela teve uma crise de pressão alta por conta do uso do colírio Ster e ela vai fazer a cirurgia de TREC e de catarata juntos. E aí ela quer saber se isso vai fazer a pressão baixar. Vamos lá, Tainá, para sua dúvida. Quem não conhece, o Ster é um colírio que contém corticoide. Ele tem muitos usos na oftalmologia, ele serve no tratamento das uveites, de alguns tipos mais graves de conjuntivite, ele trata alergias oculares e ele tem um papel também essencial no pós-operatório das cirurgias de glaucoma. Mas o Ster tem um efeito colateral, aliás, não só ele, como todos os colírios à base de corticoide, que eles podem aumentar a pressão ocular, principalmente se usados por muito tempo ou numa dose muito alta. Isso se chama glaucoma cortisônico, é o glaucoma que é decorrente do uso de corticoide. O glaucoma cortisônico, ele se comporta como um glaucoma de ângulo aberto. Então, no glaucoma cortisônico, operar somente a catarata não dá bom resultado. Pelo contrário, tende a piorar, porque no pós-operatório da catarata a gente precisa usar o corticoide também. Então, não adianta para quem tem sensibilidade ao corticoide operar somente a catarata. Nesses casos, a cirurgia que a gente costuma indicar é de combinar a catarata com a trabeculectomia, que é uma cirurgia clássica do glaucoma. Por quê? A trabeculectomia, ela protege contra o efeito do corticoide. Inclusive, no pós-operatório da trabeculectomia, você vai usar doses altíssimas de corticoide, Tainá. Não se preocupe, porque é assim mesmo. Eu costumo passar de 2 em 2 horas o colírio de corticoide para os meus pacientes. Mas a TREC, ela protege contra o efeito do corticoide e o corticoide ajuda a TREC a funcionar. Então, quando a gente faz a TREC, que é a cirurgia clássica de glaucoma, a gente tem proteção contra o corticoide. Quando a gente faz só a catarata, a gente não tem proteção. Então, quem vai operar só a catarata, seja ângulo aberto, seja ângulo fechado, a gente não pode exagerar no corticoide no pós-operatório, porque senão a pressão vai acabar subindo. A Maria Tereza está contando que usa o Ster no olho que perdeu a visão para controle de dor. Esse é outro uso do Ster que eu esqueci de falar, Maria Tereza. Ele é muito usado, uma ótima medicação para controle de dor nos casos em que já houve perda de visão. A gente usa ele para isso também. Próxima dúvida. Vou caçar aqui no chat porque o balãozinho realmente não tá funcionando muito bem hoje. Pessoal que chegou depois aqui que eu já tinha começado a live que perdeu o começo, amanhã às 10 horas da manhã
A live fica gravada lá no YouTube para vocês assistirem. Quem não está inscrito ainda no YouTube do Papo Glaucoma, corre lá para se inscrever. Tá difícil de caçar dúvida aqui de vocês, viu? No chat não é fácil. Deixa eu ver se chegou alguma bem antiga lá do começo. Tem muita dúvida sobre outros assuntos, então, pessoal, amanhã a caixinha de perguntas estará aberta para vocês. Eu acho que as dúvidas do começo da live eu respondi todas já. Deixa eu chegar nas mais recentes aqui, então. Vamos lá. A Bruna Santos perguntou aqui qual o tempo máximo recomendado de uso do Diamox. Eu falei muito rapidinho sobre o Diamox aqui nessa live, mas é uma medicação que é muito utilizada tanto em pré quanto em pós-operatório, então acho que vale a gente fazer essa menção sim. O Diamox é um comprimido para redução da pressão ocular. Então, ele é muito potente, ele abaixa mais a pressão do que os colírios. E aí, muitas vezes, quando os colírios não estão dando conta do controle da pressão, a gente usa o Diamox para reduzir mais essa pressão. Mas acontece que o Diamox ele tem muitos efeitos colaterais, então ele não é um tratamento que a gente fique direto usando. A gente usa ele para baixar rapidamente a pressão, enquanto a gente tem tempo de programar um outro tratamento definitivo. Então, por exemplo, se você está com a pressão alta, tem um ângulo fechado e está programando de operar a catarata, mas você ainda vai fazer exame pré-operatório, ainda vai fazer risco cirúrgico, de repente vai demorar aí um mês para você operar. Perfeitamente possível a gente usar o Diamox nesse período de pré-operatório, é um dos principais usos dele, para que a sua pressão não fique tão alta até a cirurgia, e aí a cirurgia sim vai ser o tratamento definitivo. Não tem um limite definido de quanto tempo vai poder usar o Diamox. O ideal é que a cirurgia seja feita o quanto antes e que a pessoa use o Diamox pelo mínimo de tempo possível. Até porque quem já tomou sabe que não é nada legal tomar Diamox. É um remédio que dá muito efeito colateral mesmo. Ele deixa a gente cansada, para baixo, até um pouquinho de depressão. Ele dá muita dor de estômago, sensibilidade de dormência nas mãos, nos pés. Então o Diamox é sempre o mínimo de tempo possível. E aí o ideal é que você agilize para operar o quanto antes, para usar menos tempo ele. Mas em algumas situações a gente ainda mantém o Diamox por um tempinho depois da cirurgia, principalmente se a cirurgia vai ser uma cirurgia somente de catarata. Geralmente, se a gente opera a catarata e o glaucoma juntos, o dia da cirurgia é o último dia que tomou o Diamox. Mas quando a gente opera só a catarata e a gente está contando com a redução de pressão da catarata, lembra que eu falei que a redução de pressão quando a gente opera a catarata, ela vem aos pouquinhos, ela vem ao longo das semanas. Então, primeiro a pressão sobe para depois ela descer. Então, quando a gente opera só a catarata, é muito comum que a gente ainda mantenha o Diamox no começo do pós-operatório, pelo menos aí em torno de uma semana, e depois a gente vai aos pouquinhos tirando a medicação e testando a pressão para a gente ver como que dá para ir suspendendo. Então, não tem regra de quanto tempo usar o Diamox. O que você tem que fazer é, se a sua indicação foi de cirurgia, corre para fazer os exames o quanto antes, para você usar o mínimo possível do tempo da medicação, mas não tem um limite definido para isso. Isso é muito individual de cada pessoa, essa resposta com todos os tratamentos, tá? Pessoal, muito bom ter vocês aqui na minha companhia de novo. Semana passada eu me senti abandonada porque só teve umas 7 ou 8 pessoas que conseguiram entrar na live por causa do bug do Instagram. Essa semana, graças a Deus, tudo resolvido. Muito bom ver carinhas conhecidas e carinhas novas na live aqui também.
Quem chegou agora no final e que perdeu o começo da live, essa live vai estar no YouTube do Papo Glaucoma amanhã, a partir de 10 horas da manhã. Quem ainda não está inscrito no YouTube, se inscreve lá, porque toda quarta-feira tem vídeo lá para ajudar vocês a controlarem o glaucoma e preservarem a visão pela vida toda. Quem eu não respondi, amanhã tem caixinha de perguntas para tirar as dúvidas de vocês. E até a live da semana que vem. Beijinho, tchau, tchau e ótimo final de semana.